Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Finalmente conseguimos chegar aí na nossa palestra sobre CEO, ok? Com grande orgulho, né, e com muita satisfação também, que eu montei com muito carinho essa apresentação hoje para vocês. E eu vou estar mostrando um pouco sobre o que, né, o CEO pode proporcionar para nós, independente do projeto que você esteja elaborando, ok? O tema da nossa palestra hoje se chama CEO, a peça-chave do quebra-cabeça. Nós vamos estar aprendendo um pouco sobre o quanto o CEO é importante no processo de otimização de um site e o quanto essa ferramenta, assim, digamos, quando eu for falar um pouco mais à frente, é importante quando nós estivermos construindo a nossa aplicação e depois também que nós tivermos finalizado, ok? Então, quero agradecer aí, né, a Broadband TV, que está sendo minha parceira aí nesse projeto, e o meu canal aí, Ferreira Studios. Essa palestra vai estar disponibilizada no canal, tanto como no SlideShare, para quem quiser baixar, ok? Então, pessoal, é o seguinte, vou falar um pouquinho sobre mim primeiro, Leonardo Ferreira. Eu estou graduando em Design Gráfico pela Exanc, sou web designer e programador front-end há uns 4 anos, trabalho também na área de UI e User Experience, sou CEO do Ferreira Studios e de um projeto que estou prestes a lançar, que é o Blog dos 8, junto com mais 7 pessoas, e sou YouTube Creator, ok? Para nós iniciarmos nossa palestra, eu quero fazer uma pergunta. Por que buscar, né? O tempo inteiro nós vivemos no mundo da tecnologia e o tempo inteiro nós estamos buscando. Nós não buscamos só na internet, nós buscamos uma roupa preferida, nós buscamos o celular preferido, nós buscamos a mulher preferida, o homem preferido, seja o que for. Mas nós buscamos o tempo inteiro. E nós buscamos mais do que informações, nós buscamos estilo de vida, nós buscamos experiências, nós buscamos satisfazer necessidades, ter necessidades que já são imputadas em nós. Então, o tempo inteiro nós estamos buscando. E é nesse mundo de constante busca que nós começamos a entender como funciona o nosso mercado. Então, não tem como falarmos de busca sem termos dados, ok? O que acontece? Nós vamos começar a perceber agora, estaticamente, o quanto nós estamos procurando informações hoje em dia e o quanto isso influencia em um contexto de projeto que nós vamos elaborar, ok? Então, percebemos o seguinte: dados recentes mostram que 90% dos usuários hoje no Brasil buscam no Google, ou seja, a grande parcela das pessoas se encontram no Google. Então, toda a nossa parte relacionada a SEO, a links patrocinados, que eu vou falar mais à frente, vai estar direcionado para essa ferramenta, para esse portal de busca, ok? Porque nós conseguimos reter uma grande parcela de usuários. Então, a nossa palestra vai se pautar exatamente na parte de SEO, de otimização, mas também vai contar com empautamento em cima do Google, ok? Como nós podemos perceber, 90% dos usuários buscam pelo Google. Então, ele é a nossa chave de sucesso. 85% dos usuários encontram o que procuram quando pesquisam alguma coisa no Google. Então, nós conseguimos ver a dimensão e o quanto que o Google é forte para nós hoje em dia. Tanto quanto é importante se investir em ferramentas como o Google e ferramentas de mecanismos de busca. Nós vivemos também, né, como eu disse anteriormente, na era da informação. E quanto mais buscas nós temos, mais cliques, consequentemente, nós temos. E 70% das pessoas, quando procuram alguma coisa no Google, clicam, né, nos primeiros resultados da página. Então isso é importante porque nós percebemos o tanto quanto
o tanto quanto que um page rank é importante hoje em dia, o tanto quanto é importante você posicionar bem a sua página, você conseguir reter clientes, você conseguir gerar uma fidelização e um posicionamento, porque tudo isso influencia hoje em dia. Um fator muito importante também que nós devemos notar é que 100 bilhões de buscas são feitas todo mês. Então, nós percebemos o tanto que hoje em dia a necessidade por informação ela é grande e o tanto que é importante nós sabermos distribuir essa informação de uma maneira qualificada, de uma maneira verdadeira e de uma maneira que simplifique a maneira como as pessoas buscam e encontram a informação. Então o SEO ele vai ajudar em tudo isso para que a gente consiga realizar todas essas partes da segmentação do processo de busca. E isso é muito importante porque nós conseguimos entender um pouco mais sobre o que o nosso cliente procura, sobre o que ele quer, sobre suas necessidades reais. Mas tá, isso tudo influencia, mas e agora? O que eu vou fazer com esses dados? E é aí que nós entramos no que chamamos de SEO, Search Engine Optimization. O que é o SEO, pessoal? O SEO, eles são conjuntos de estratégias a fim de você posicionar melhor o seu site frente aos mecanismos de busca. São um conjunto de técnicas a fim de você gerar otimização, gerar posicionamento e gerar melhoria para que o seu site seja encontrado e reconhecido de certa forma. No SEO nós temos algumas coisas bastante importantes. Ele se divide no Google de duas formas, na busca orgânica e nos links patrocinados. Hoje, a busca orgânica, que representa o SEO no nosso caso, ela representa 86% de cliques. Então, 86% das pessoas clicam em resultados relacionados à busca orgânica. E 14% representam as buscas relacionadas a cliques de links patrocinados. Então, aquelas duas primeiras buscas, geralmente com um plano de fundo diferenciado, que tem um link mais destacado, ou até mesmo na lateral direita do Google, representa a série de links patrocinados. E tudo que vem abaixo representa a nossa busca, que nós chamamos de busca orgânica, que são os sites relacionados a SEO, por exemplo. Então, nós percebemos o quanto que você investir, em busca, em resultado de busca, é importante para que você consiga chegar no posicionamento melhor do seu site. E aí nós entramos numa pergunta. Tá, mas por que então existe o investimento em link patrocinado, já que o SEO tem uma preferência de certa ordem maior? E aí que acontece, pessoal? Os links patrocinados, eles geralmente, ou quase sempre, quando você não tem um ticket do Google, por exemplo, para você investir nesse quesito, eles são gerados a partir do efetuamento de um pagamento. Então você faz o pagamento e você consegue veicular ali o seu link quase mais ou menos de um dia para o outro, num tempo muito mínimo, e você consegue ter um resultado mais imediato, um resultado mais a curto prazo. Já o SEO, os custos eles já são relativamente mais baixos, ou quase não existem na maioria das vezes. E você consegue ter um resultado a longo prazo, porque como você entra em um processo de várias otimizações, de vários fluxos de análises, você começa a perceber que sempre existe algo a ser melhorado. Já o links patrocinados ele é uma coisa mais direta, você já dispara aquilo e dissemina. Então você tem um resultado mais imediato. Então quando nós combinamos os links patrocinados, a questão do SEO e a divulgação em mídias que nós temos hoje, como as próprias redes sociais, por exemplo, isso infere diretamente na busca e na retenção maior de clientes. Nós conseguimos atingir um universo muito mais alto de clientes e nós conseguimos gerar preferência quando isso é efetuado da maneira correta. E aí nós entramos
na questão de que SEO mais links patrocinados é igual a investimento. E nem sempre financeiro, porque os links patrocinados, lógico que você vai ter que ter, quando você não tem ticket, como eu mencionei, você vai ter que ter um investimento, então você vai ter gastos. Mas o que é importante então eu utilizar o SEO ou os links patrocinados? Você utiliza os dois. Quando você utiliza os dois, você gera um investimento, seja esse financeiro ou não. Por quê? Os links patrocinados, por exemplo, no lançamento de um site, ele garante para o site que aquele site já vai ter um retorno imediato com relação a visitas, ao número de cliques, porque aquilo ali já está no posicionamento. Já o SEO, por mais que seja técnicas que você vai executar a longo prazo, quando ele é associado aos links patrocinados, você consegue gerar para o seu site um maior impacto com relação a visitas, a cliques, você vai conseguir ter uma demanda de certa forma maior, porque você vai gerar mais resultados na hora que as pessoas forem buscar. Então tudo isso vai influenciar com relação ao investimento que você está querendo fazer no seu site. Então, por exemplo, para um lançamento de um site, como eu mencionei, é importante você investir em links patrocinados, você investir em SEO. E não só para lançamentos, mas sites que já estão há certo tempo no ar. Porque querendo ou não, você ainda tem uma parcela de clientes aí. E agora nós vamos entrar na segmentação do SEO, ok? O SEO se divide em duas partes, pessoal. Ele se divide no SEO on-page e no SEO off-page. O SEO on-page ele é mais relacionado a aspectos internos do nosso site e o SEO off-page a aspectos externos do nosso site. Então nós vamos ver um pouco agora sobre aspectos internos e já entrar nessa parada da otimização, ok? Então é o seguinte, pessoal, primeira regra básica para SEO on-page relacionados a aspectos internos. URL amigável. É uma coisa que bomba na internet, mas infelizmente a grande parcela de sites que eu percebo hoje em dia ainda não tem uma preocupação com relação a isso, que é algo que é muito importante. Quando nós criamos um link ou uma URL muito longa ou mal posicionada, a gente perde cliente, a gente perde posicionamento, a gente perde a questão chamativa de você conseguir reter aquele cliente, porque na era da informação as pessoas querem a mensagem mastigada na maioria das vezes, querem ela simplificada. Então é importante que a gente tenha essa percepção de que o URL curta é melhor, é sempre melhor, porque a pessoa consegue ler mais rápido, até quando ela vai compartilhar essa informação com uma outra pessoa, como acontece nas redes sociais, é melhor, porque você não tem aquela URL longa que pode muitas vezes dar preguiça no usuário de clicar naquele link, ou às vezes tirar o entusiasmo dele de saber o que está contendo ali naquele link. E sempre que nós vamos utilizar o URL amigável, nós tiramos extensões de páginas como .html, .php. O cara não quer saber disso, ele quer entrar no seu site e saber onde ele está acessando. Então é importante nós utilizarmos sempre hífen para separar as informações. Por exemplo, no exemplo ao lado nós temos aí ferreirastudios.com/marketing/redes-sociais. Redes sociais é uma palavra que ela tem que ter um hífen, porque ela é uma palavra separada. Quando nós colocamos, nesse caso, poderia até estar utilizando redes sociais juntos, mas quando nós temos um caractere, um conjunto de caracteres muito longos, e nós juntamos aquilo, ou utilizamos um exemplo abaixo que é ruim, por exemplo, category.php, ponto de interrogação, código 153, o usuário não consegue entender essa informação. E os mecanismos de busca vão ter dificuldade para indexar essa informação. Então é importante que nós simplifiquemos sempre o que a gente conseguir com relação aos links. Então ferreirastudios.com/marketing, eu já aceito, eu estou entrando dentro do site do Ferreira Studios na categoria de marketing e entrando na aba de redes sociais, no artigo sobre redes sociais. Já em ferreirastudios.com/category, eu não tenho uma noção, se eu não for programador, enquanto usuário, eu não tenho noção nenhuma de onde eu estou navegando se eu não tiver a referência visual. Então o link ele é muito importante, porque quando ele é bem elaborado, a gente consegue reter pessoas e a gente consegue indentar melhor a informação.
Então sempre prefira URLs curtas, sempre utilize hífen quando você tiver um conjunto de caracteres muito extenso para frases ou palavras, ok? O segundo tópico é relacionado à arquitetura da informação. Hoje em dia nós temos um grande problema que é aquela assim, eu vou montar o site, mas para que eu vou preocupar com isso? Eu vou montar o design, vou meter o código e vou meter no ar. Digamos, né? Então aí o que acontece? A arquitetura da informação ela é muito importante nesse quesito, porque ela direciona todo o fluxo de informação para o usuário. Quando nós temos nesse exemplo aí a página inicial, a gente tem a página inicial como a raiz do nosso site, como se fosse a árvore, e os galhos são as ramificações. Então nós temos sobre, nesse caso seria um site de roupas, por exemplo, então nós temos sobre roupas, filiais, fale conosco. E depois em roupas nós temos subcategorias, feminino, masculino e infantil. Então você consegue ter um fluxo da informação para que o usuário ele consiga interpretar aquilo e já direcionar direto para o que ele queira. Então, quando você tem uma arquitetura da informação bem elaborada, você consegue sempre pensar melhor na experiência que o usuário vai ter com relação às páginas que ele quer acessar. Você vai estar sempre pensando no usuário. Então, isso é muito importante, porque você entrar num site com 1 milhão de propaganda, 1 milhão de informação, mas você não consegue se situar onde você está, a gente tem um sério problema com a relação ao SEO, porque as pessoas elas querem as coisas simplificadas. A gente está projetando para pessoas e não para máquinas. Então nós precisamos entender qual é a necessidade das pessoas e resumir isso através de menus, através de uma informação simplificada, bem direcionada. Então é sempre importante a gente procurar entender esse usuário e fazer com que que nós facilitemos e com que ele entenda a navegação. A hierarquia da informação dentro de um site ela é muito importante, porque senão nós começamos a gerar uma conurbação de informação. As pessoas não conseguem se situar onde ela está, elas não conseguem entender o que ela está fazendo ali e como ela quer executar o que ela está procurando. Então esse fluxo da informação ela é muito importante. Então é importante nós trabalharmos na arquitetura da informação do site. Mais aspectos internos, nós temos o description. O description é uma meta tag do HTML, né? E ele direciona um aspecto muito importante. Por quê? Quando nós temos um description chamativo para o nosso site, nós conseguimos reter mais clientes. Nós conseguimos direcionar melhor o que o nosso projeto, o nosso site, a empresa, ou que seja, esteja se posicionando, o que ela está querendo trazer para o cliente. Então é muito importante utilizar a meta tag description no site e construir uma description atraente para que chame pessoas, para que as pessoas leiam aquilo e consigam falar, pô, esse site é legal, eu vou entrar nele. É importante a gente ser sempre verdadeiro e criativo, porque talvez nós escrevamos uma description muito chamativa, muito criativa, mas o site talvez não atenda aquilo que a description está passando. Então é importante nós sermos verdadeiros com o usuário, nós procurarmos ser sempre criativos. E a meta description ela é uma tag que vem antes da head do HTML, então você insere ela lá e a description vai resumir basicamente o que aquela página, o que aquela determinada página vai trazer para o usuário, o que ele vai estar encontrando ali naquela página. Ela é uma descrição minuciosa através de keywords, que nós chamamos de palavra-chave, ou seja, são elementos, são palavras-chave que estão dentro daquela página e que chamam a atenção do nosso usuário. São as palavras referências, aquelas que geralmente ficam em negrito no Google. Então, a description ela é muito importante nesses aspectos. Então, é importante nós utilizarmos ela sempre em qualquer projeto que nós estivermos fazendo e de uma maneira muito criativa. Não é criar aquelas descriptions assim, corra aqui, compre aqui, faça isso, faça aquilo. Usar o poder apelativo, mas de uma forma criativa. Então, a meta description é muito importante. Uma outra coisa relacionada aos aspectos internos que nós temos é a definição de títulos. E o que acontece?
Os títulos geralmente eles vão ficar no HTML entre title, né, H1 ou H2, que é as tags mais usuais para nós definirmos um título de um cabeçalho. E da mesma forma que as meta tags descriptions, os titles, os H1s e os H2, eles são muito importantes, então eles devem ser construídos de maneira criativa, chamativas e claras. Por quê? Quando nós criamos títulos mais chamativos, mais simplificados e que as pessoas já conseguem entender naquele título que elas procuram, nós conseguimos ranquear melhor a nossa página, nós conseguimos reter mais aquele usuário para aquele determinado artigo, para aquela determinada página, para aquele determinado produto. E isso é muito importante hoje nos e-commerces, por exemplo. Americanas faz muito isso. Então, por exemplo, se nós temos um seguinte título: melhore seu PageRank nos buscadores. Isso é um exemplo de uma otimização de título. Ele é um título chamativo, simples e direto com o que o cara quer. Ele quer ranquear a página dele nos buscadores. Então não precisa, às vezes, a gente utilizar aquele termo, né, encher a linguiça. Então, por exemplo, saiba como melhorar o PageRank do seu site nos mecanismos de buscas. Tá, beleza, mas eu não queria isso tudo, eu só queria PageRank nos buscadores. Eu só queria melhorar o meu PageRank. Não preciso desse tanto de informação. Como eu disse, nós precisamos simplificar a informação, trazer ela para o usuário da forma mais mastigada possível. As pessoas hoje não querem ficar num site e ficar horas e horas lendo, na maioria das vezes, são raros os casos. Então a gente tem que disseminar a informação da melhor maneira possível, da melhor maneira criativa, da melhor maneira apelativa, chamativa e clara. Um outro aspecto interno muito importante na parte de SEO on-page são as múltiplas URLs na mesma página. Isso é um problema muito grande, porque o que acontece? Quando nós temos várias URLs que setam ou indiquem para o mesmo conteúdo, nós temos um sério problema relacionado ao SEO. Por quê? Porque páginas diferentes são consideradas conteúdo duplicado pelos mecanismos de busca. E isso acaba reduzindo a relevância. Então, por exemplo, se eu tivesse Ferreira Studio, www.ferreirastudios.com.br, eu tenho uma URL. Se eu tenho ferreirastudios.com.br, eu tenho outra URL. Se eu tenho www.ferreirastudios.com.br/index.php, eu tenho uma outra URL e assim por diante. Então, é importante nós mostrarmos para o navegador que a URL ela é única. Aquela determinada URL ela é única. Então, por mais que ela seja acessada por esses outros links, então nós precisamos mostrar, setar qual é a nossa URL principal. E para isso nós vamos utilizar um rel chamado canonical. Ele é uma tag link que nós podemos utilizar no HTML antes da reads também. E ele é um script bastante simples. Nós escrevemos abre sinal de menor, link, espaço rel, igual canonical, fecha aspas, né? Abre aspas, fecha aspas, espaço, a referência do link da nossa URL. E aí ele consegue direcionar e identificar qual que é a URL daquele determinado conteúdo e não fica naquela de URL múltipla, ok? Então é um comandinho bastante simples, mas muito importante. URL múltipla é uma outra coisa dos aspectos internos que nós temos, é a otimização de imagens. Isso daqui, pessoal, é uma das coisas mais importantes relacionadas à otimização e SEO, porque acaba que tudo se relaciona. Hoje em dia nós temos, né, há alguns anos já, isso já vem sendo trabalhado aí pelos desenvolvedores, nós temos a utilização de sprites. O que é sprite? O sprite é uma técnica, né, que consiste em você agrupar diversas imagens em uma só. Então, ao invés de você ter diversas imagens separadas no seu site, isso acaba gerando, de certa forma, um peso para o site, entre aspas. Por quê? Quando você tem várias imagens, você vai carregar a imagem uma por uma, dando vários requests no servidor. Então isso acaba demorando um pouco, isso pode dar delay na sua página, isso pode dar problemas com relação ao carregamento, ao tempo de carregamento. Então é muito importante a gente utilizar Sprite.
Porque o Sprite ele agrupa essas várias imagens que às vezes a gente ia fragmentar em várias outras em uma só. Então é bastante simples. Por exemplo, nós temos aí no exemplo uma classe .icon, tracinho social, que é basicamente uma classe para indicar um sprite de redes sociais, e a gente tem um background image, 2 pontos, e a URL do sprite. E aí nós temos o background position, menos 10 pixels, menos 10. O que é isso? É um mapeamento dentro do nosso sprite cheio de imagens, onde aquela determinada imagem que nós queremos mostrar está. Então o sprite ele funciona assim: nós agrupamos várias imagens em uma só, e depois, por um mapeamento, nós direcionamos áreas daquela imagem onde tem a imagem específica que a gente quer, o posicionamento dela para poder imprimir na tela. Então, aí, nesse exemplo aí, nós temos um sprite do Google, que tem algumas setinhas, tem a própria marca do Google. Nós temos ali também o Facebook, com alguns sprites bem utilizados hoje em dia no Facebook, né? Nós temos o YouTube ali e assim por diante. E por que essa otimização de imagem é importante? Como eu disse, a otimização de imagem ela reduz absurdamente o número de requests de HTTP e evita os atrasos de recursos na página. Quantas vezes você já não entrou num site e às vezes você consegue carregar o HTML e só 5, 6 segundos depois carrega as imagens e ainda assim fica aquele delay de que está carregando a imagem. Então isso é otimização, isso é imagem pesada que às vezes não foi trabalhada, não foi tratada para que pudesse ser enviada para uma mídia digital. E isso interfere bastante na questão de visualidade do site, porque as pessoas hoje em dia elas ficam de cerca de 0,25 a 0,30, 40 segundos esperando um site carregar. Se você geralmente passa disso, você já perdeu 30% ou quase 60% dos seus usuários. Então é importante você trabalhar no tempo de carregamento, ele é muito importante. Volto a dizer, era da informação, simplificação, velocidade. Então é sempre importante estar olhando esses aspectos. Os espaços em branco, quando nós construímos esses sprites, é importante nós estarmos evitando, porque isso afeta o uso de memória para processar o mapa de pixels. Então, sempre quando for fazer sprite, não precisa deixar tudo juntinho, mas deixe o mínimo possível de espaços em branco, ok? Um outro aspecto do SEO on-page, que é a otimização de imagens agora por data URL, URI ou URL, que é o Base 64. Como que funciona o Base 64? É uma maneira de você adicionar um conteúdo inline de uma URL que você normalmente iria apontar para um determinado local. Isso reduz o número de requisições HTTP no seu servidor para carregar aquela determinada página. Então, o que acontece? Suponhamos que eu tenho um BG container ali. Quando eu direciono background image 2.url e a URL que está dentro da minha pasta daquela imagem, beleza, eu carreguei minha imagem com background. Quando eu utilizo o BG container, uso o background image e o sistema de criptografia do Base 64, eu consigo ter uma URL totalmente diferente, mas que diminui muito as requisições HTTP no servidor. E isso faz carregar mais rápido a página. Isso faz carregar, de certa forma, mais rápido a imagem. Então, hoje em dia, o Base 64 é muito usado. O Google usa Base 64 quase 100% no sistema de busca de imagem. Agora, tem uma questão muito peculiar relacionada ao Base 64. Fatores positivos, né? Ele é aceito no Internet Explorer para cima. Se eu não me engano, tem uma API do Modernizer para que você consiga utilizar o Base 64 para Internet Explorers inferiores, mas hoje, né, acho que já 60% a 70% dos usuários já atualizaram para o Internet Explorer 8 ou superior, então já não é tanto problema igual era antigamente. E o método de Sprite e esse método Base 64, de certa forma, ele precisa de uma ferramenta build. O que é isso? Ele precisa ter uma ferramenta para que você gere o data URL, você gere esse sistema de criptografia para determinada imagem,
E no caso dos sprites, nós precisamos de um software para fazer um mapeamento. Geralmente, os designers e o pessoal de programação front-end usam o Photoshop, mas nós temos aí alguns geradores que hoje já funcionam como geradores online. A gente tem dopiasa.org, que ele é muito interessante, muitas pessoas usam. E nós temos o websemantics.co.k. Ele também converte, né, para URI, para Base 64, ok? E a desvantagem, né, do RI ou do URL, do Base 64, é que ele aumenta, né, consideravelmente o tamanho do seu HTML ou do seu CSS. Porque se você possui imagem muito grande, ele vai ler cada pixel daquela imagem ali para ele poder gerar o sistema de criptografia. Então, essa é a parte negativa. Você vai ter um código maior, mas, ao mesmo tempo, você vai ter uma otimização muito maior, número de requests muito menor no servidor, ok? Agora, algumas ferramentas de otimização de imagem. Nós temos softwares, né, para você poder baixar e utilizar. Nós temos o Riot, nós temos o JPEG Mini, que é muito utilizado hoje, principalmente por empresas que trabalham com SEO. Nós temos o Kaeson, que é o software que eu uso, eu acho ele fantástico. Porque o que acontece? Quando você manda uma imagem para a internet, seja essa em JPEG ou PNG, quando você realmente precisa de um fundo transparente, você pode diminuir sim, através de métodos de criptografia, um pouco do peso da imagem sem ter uma perca considerável da qualidade da imagem. Porque quando a imagem vem, ela vem com metadados, ela vem com um monte de coisa quando ela é pega direto de uma câmera, ou às vezes até pela internet em si. Então é importante nós, às vezes, comprimir essas coisas que são desnecessárias. Agora, ferramentas online, nós temos o TinyPNG, nós temos o SmoothHit e temos o Kraken. São ferramentas online incríveis, né? Se eu não me engano, o Kraken é um app desenvolvido pela Apple, junto com alguns desenvolvedores aí. Ele é muito utilizado hoje pelos desenvolvedores front-end também. Agora, para nós finalizarmos um pouco sobre o SEO on-page, nós temos os plugins, pessoal. Isso é um tópico assim, que causa muita repercussão no mundo da web, porque quanto menos plugins você utilizar, todos nós sabemos que é melhor. Mas muitas das vezes nós não conseguimos reproduzir o que nós queremos sem utilizar plugin. E é justamente por isso que veio o HTML5, veio o CSS3 e veio as novas APIs JavaScript, para que você consiga reduzir e fazer muitas coisas que antes você só fazia com plugin, mas você conseguir fazer com essas tecnologias. Então, é importante você sempre estar atento às novidades de plugin, novidades de atualização do HTML, do CSS3, do HTML5, porque quanto menos plugins você utilizar, mais maneiras você encontrar acessíveis e maneiras rápidas de você gerar aquilo que às vezes você só conseguir com plugin, sem utilizar plugin, é melhor. Então, uma coisa muito peculiar também é o jQuery, né, que a grande parcela dos desenvolvedores usam. Ele é um dos plugins mais atualizados no mundo, tem uma equipe muito forte por trás que está constantemente atualizando. Então é importante você estar por dentro desse universo de plugin. Hoje nós já temos o Node.js, que é fantástico também. Depois, quem quiser dar uma pesquisada. Então nós temos sempre novas atualizações, novos plugins que sempre melhoram para nós, ok? Agora, pessoal, nós vamos entrar, né, na parte de SEO off-page, que é os aspectos externos do nosso site. Então, o que acontece? A primeira coisa do SEO off-page que eu quero citar, e eu acho que uma das mais importantes, é o link build. O que consiste essa técnica? O link build é você captar links externos para direcionar para o seu website ou para páginas específicas. E quanto mais links você recebe numa página, melhor será o seu posicionamento. Porque o Google, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai indentar páginas e ele vai pesquisar a partir de links. Então, quanto mais links você tiver na sua página, melhor vai ser para você, melhor vai ser seu posicionamento. Porém,
Lá na frente nós vamos falar sobre Black Hat. Então é tomar cuidado com essa quantidade de link, mas é sempre importante você estar sempre linkando, fazendo o link build. Então é muito importante também, além disso, você produzir conteúdo de valor, você publicar talvez entrevistas, dependendo de qual que é a característica do seu site, você abordar tema polêmico que às vezes gera interesse nas pessoas, porque as pessoas elas querem procurar algo diferente, elas querem encontrar a informação delas, mas de uma maneira simplificada, mas que, sabe, gera emoção, gera interesse nelas. Então é importante estar produzindo conteúdo de qualidade, utilizar link building é muito importante, porque essa captação de link externo ela vai ser refletida lá na frente. Um segundo aspecto muito importante do seu off-page é a integração do site com redes sociais. Então, investir em divulgação é mais que visível, que dá sucesso para o site. É importante estar sempre investindo em canais de divulgação, seja isso pelas redes sociais, por mídia impressa. Porque o SEO, pessoal, por mais que ele aconteça na área digital, ele se estende muito além, ele é um universo muito grande. Então, nós temos várias possibilidades de divulgação. É importante nós facilitarmos o compartilhamento em acesso. Nós temos aí os plugins sociais que podem ser utilizados nas páginas. Então, é like, compartilhar. Temos os plugins do Google More, que é o Google+, e etc, etc, etc. E os buscadores, hoje em dia, devido ao elevado nível de compartilhamento nas redes sociais, para vocês terem ideia, o Google já está utilizando essas considerações de compartilhamento de like para relevar e definir a relevância de uma página. Então vocês percebam tanto que é importante você entregar as mídias digitais hoje no seu site, porque o mundo acontece ali, pessoal. Então é muito importante estar atento a isso. Porque dar like em uma postagem, compartilhar uma postagem é a maior prova social de que aquele conteúdo está sendo qualificado, de que aquele conteúdo está bem posicionado e tudo que a gente já falou até agora está sendo elaborado de maneira correta. Agora, com características relacionadas à indexabilidade. Nós temos a primeira coisa que eu quero falar é sobre domínios. É importante nós investirmos em domínios que sejam pertinentes. Quando nós criamos um domínio, geralmente nós vamos pela ideia de que aquele domínio ele tem que reter, tem que ser uma soma de tudo que nós oferecemos na empresa. Mas mais que isso, é importante nós investirmos em palavras-chave. Quando nós descobrimos palavras-chave através por exemplo, do planejador de palavras-chave do Google AdWords, que é o adwords.google.com.br/keyword planner, você consegue ver quais são as palavras-chave mais procuradas. Então, a partir disso, você já pode pegar ali um gancho com essas palavras para construir o seu domínio. Você consegue perceber quais são as palavras que as pessoas mais têm comentado, mais têm discutido e pesquisado. Então, tudo isso vai influenciar no momento que você for criar um domínio. Então, para aqueles que estão iniciando, é muito importante você, no seu domínio, você reunir tudo que essa empresa procura passar. E procurar também, através de keywords, associar isso com o seu domínio. A associação ela é uma característica muito forte hoje. Uma outra característica é os conteúdos não indexáveis pelos navegadores. Então, tomar muito cuidado com Flash, JavaScript, Silverlight, vídeo, algumas imagens na grande maioria. Por quê? Esses tipos de mídia, eles não conseguem, o Google não consegue indexar aquilo, porque o Google ele indexa texto, ele vai indexar texto. Mas quando nós, dentro desse universo de Flash, Java, vídeo, imagens e etc., nós conseguimos atribuir descrições. Não esquecemos do atributo alt, muito importante em imagens, que eu vejo milhares de sites esquecer. O Google vai conseguir identificar melhor o que trata aquela imagem. Então, descrições, description, o atributo alt é sempre importante estar utilizando, principalmente nesses tipos de mídia. Sitemaps é extremamente importante, porque a ausência de sitemap, pessoal, em um site hoje dificulta a indexação dele pelos mecanismos de busca.
Então, é importante, quando nós estamos falando da arquitetura da informação, é importante nós organizarmos aquilo no sitemap do tipo XML. E hoje nós temos várias ferramentas que conseguem gerar sitemap para a gente. Nós temos o xml-sitemaps.com, que é o gerador de sitemaps, e depois nós enviamos para o Google através do link que vocês estão visualizando. Então, o sitemap ele vai ser uma orientação, ele vai dar um fluxo para o usuário poder direcionar aonde ele quer ir. Ele vai mostrar exatamente quais são as áreas do site para que o Google consiga depois ler aquilo e falar: ó, usuário, esse site tem isso, tem isso, tem isso. Aqui você encontra isso, aqui você encontra aquilo. Pelo sitemap você consegue direcionar e mostrar qual que é o tempo de atualização, se é mensalmente, diariamente, mostra sobre o autor e inúmeras outras coisas que você pode estar incrementando. Agora, relacionados a algumas coisas sobre estrutura e código, nós já falamos de algumas, mas mais agora. Utilizar código externo, pessoal, é o seguinte, isso vai gerar até um pouco de polêmica, porque muitos desenvolvedores utilizam script antes da read. Mas o que acontece? Esses scripts geralmente são scripts base. O que é isso? São scripts que não exigem um request maior da página, ou que às vezes não vai interferir consideravelmente no tempo de carregamento, mas de uma ordem correta, e segundo a W3C e o pessoal do Google Developers, é sempre importante. Nós temos os links, temos os styles no topo e tudo relacionado a script no rodapé. Volto a dizer, scripts pesados, scripts que exigem um request maior da página, por exemplo. Um outro aspecto muito importante é que para o navegador, não importa como seu código está estruturado, não importa nada disso. Lógico que é importante você ter uma boa indentação, você ter um código legível, uma semântica bem elaborada, mas o navegador pensa em tempo, velocidade. Então, comprimir o CSS, porque o navegador nada importa. Você tem que economizar bit e tempo de execução. Então, para compressador CSS, nós temos o csminifier.com, que é uma excelente ferramenta. Você direciona lá seu CSS da maneira que ele tiver, ele coloca todo o conteúdo CSS inline. Então, é muito bom para otimização. Prefira link ao invés de @import. Porque que acontece? Nós temos duas maneiras de você tratar o style na sua página. Ou você pode inserir ele através de um link, que é o Hello Style Sheet, e direciona, aponta para onde está aquele CSS, ou você utiliza a propriedade import, ou até mesmo usa ele inline, que é quando você tem, você tem uma div class, aí depois você vai declarar um style naquela div, e vai e já joga o CSS ali mesmo. Mas o que eu quero falar sobre isso? Prefira link. Por quê? Quando você utiliza o import, o navegador ele é incapaz de realizar o download em paralelo, o que acaba atrasando, pessoal, na cascata, o carregamento dos arquivos. Então, quando você chama o Hello Style Sheet, o ref, no style.css, a sua folha de estilo pela tag link, você consegue, reter esse tempo de atraso. Então, nós vamos estar utilizando aí sempre o link, ok? Tanto que o @import, se eu não me engano, é uma tag do CSS3. Então, para navegadores que não têm suporte, é outra coisa que é desvantagem. Outra coisa é carregamento assincrônico. Como que funciona isso? Quando nós carregamos um código de terceiro, por exemplo, embedar um botão de like, um tweet, ou até mesmo aqueles botões de plugins sociais do Google+, muitas vezes esses códigos eles vêm de maneira ineficiente. O que é isso? Eles vêm com uma conexão com o servidor lenta, às vezes ele vem com uma conexão ruim, porque o usuário ele não tem uma conexão boa, aí o cara vai carregar o site, trava tudo, ou às vezes ele está com uma conexão ruim com relação ao servidor, ou às vezes até mesmo características do código. Então é importante nós utilizarmos esses códigos de embedamento externo de maneira sincrônica. Então nós temos aí o script, nós temos o JavaScript, nós temos a variável script, ela vai criar um elemento script e depois nós vamos ter um getByElement da tag name. E aí nós vamos direcionar a tag name
e depois ele vai dar o script pronto, assincrônica, que é um prefixo já do JavaScript. Nós colocamos true para ele ser verdadeiro e depois nós direcionamos a URL. E aí ele consegue carregar de forma sincrônica. E isso acaba fazendo o quê? Com que isso não interfira na hora do carregamento do nosso site, não dê aquele spawn quando você atualiza, ou o site está carregando, aí um firewall vai, barra o plugin, ou às vezes barra o plugin e trava o site. E uma outra coisa muito importante que eu quero ressaltar é a compressão de JavaScript. Da mesma forma do CSS, nós podemos comprimir o JavaScript de forma unificada. Então nós temos a ferramenta do Yahoo, do pessoal do Developers do Yahoo, então é developers.yahoo.com/eui/compressor. Aí lá você consegue comprimir JavaScript, ok? Relacionada a diagnóstico. Nós temos algumas ferramentas relacionadas ao diagnóstico do nosso SEO, pessoal. Nós temos o YSlow, o YSlow, perdão. Temos o PageSpeed, temos o Web PageSpeed, Web Page Test, temos o HTTP Archive. Então, o que acontece? Em geral, esses sites eles vão analisar a performance do seu site, vai te mostrar um relatório de visita, da nota, da dica muito preciosa de SEO, dica para otimização. Eles mostram quando você pode resolver problema. Eu acho fantástico aquela ferramenta do Google para você fazer diagnóstico de SEO do site. Ele mostra o nível de experiência do usuário, mostra o que você pode fazer de otimização de imagem, de otimização de CSS, de código, de semântica. Ele faz testes de versatilidade para ver como que o site vai se comportar com uma internet de tantos kbytes, de mega, por exemplo. Então é muito importante a gente estar fazendo esse diagnóstico constantemente. E o mais importante, pessoal, é nós temos duas coisas em mente. O site não morre depois de finalizado. Não morre depois de finalizado. Por quê? Nós precisamos estar o tempo inteiro avaliando como o comportamento que nós criamos para aquele determinado site, relação semântica, código, experiência do usuário, entra até o user interface, como que aquilo está se comportando, porque sempre existe algo para se melhorar, sempre existe otimização, sempre existe melhoria, e nós projetamos para pessoas. Então, o comportamento pós-compra é fundamental. Nós não retemos clientes, às vezes, porque por mais que nosso produto seja massa, mas se nós não conseguimos demonstrar que nosso produto é massa, que nós estamos querendo ter o nosso cliente ali, mostrar para ele, cara, aqui é qualidade, aqui é performance, aqui é rapidez, é velocidade, nós não conseguimos ter um comportamento pós-compra. Nós não conseguimos muitas vezes fidelizar clientes por causa disso. Alguma coisa muito importante relacionada a diagnóstico, que acaba entrando, são as técnicas Black Hat, que eu tinha falado lá no início da palestra. O que acontece? Keyword stuffing, você utilizar excesso de palavras-chave, isso é muito errôneo, porque isso é utilizado como uma técnica ilícita, uma técnica ilegal. Você utilizar spam em blogs e fóruns, você ficar espalhando spam, é muito errado, tá? Compra ou troca de links, você não pode... Os links, pessoal, a busca, ela tem que ser algo muito natural. Quando você faz essa compra, você meio que manipula o posicionamento. Então, isso é muito errado. O Doorway Pages, que é muito conhecido nos Estados Unidos, é quando as pessoas compram vários domínios com palavras-chave específicas, criando páginas otimizadas para ela. Então, quando o Google percebe isso, você pode tomar ban, às vezes você pode perder, você pode levar até processo, dependendo do usuário, ou até mesmo do site. Tem o Chocolate Pages também, que é quando você cria páginas que apresentam várias versões, sendo uma para cada visitante comum e outra para buscador. Então, isso nós temos que ter um cuidado muito grande com relação a isso, porque isso são técnicas ilícitas. Agora, um bônus, né, pessoal, que eu quero falar. Eu vi uma palestra de front-end há pouco tempo atrás, que eu achei muito interessante, que um desenvolvedor do pessoal da Dell, que eles estavam falando sobre teste AB, e eu resolvi trazer isso aqui como bônus. O que consiste o teste AB? É quando você divide o tráfego de uma determinada página em duas versões.
Então você tem uma versão A e uma versão B. E aí você qualifica, né, dessas duas páginas aquela que teve maior taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Taxa de aceitação, taxa de clique, taxa de compra, taxa de percepção, tudo isso influencia. Então você tem um universo. Então suponhamos que eu quero testar um site, como que fica mais chamativo um input meu, como que fica mais chamativo um background meu. Talvez o background verde, ou amarelo ou vermelho, vai fazer com que o usuário compre mais, diferente do meu anterior que estava branco. Então o teste AB serve muito para isso. E o importante é que ele traz para nós um feedback real do mercado e da mensuração com precisão. Então nós conseguimos perceber realmente em tempo real, através de análise minuciosa, o que é que o usuário está buscando, o que é que está mostrando ali, que está trazendo mais vantagem naquele site. E aí depois nós conseguimos adaptar o site e colocar a versão que tem maior conversão no ar. Só que nós temos que ter bastante cuidado, porque esse número, nós precisamos ter um número significante de acesso para poder fazer uma técnica assim. Um erro muito grande hoje em dia é aquelas pessoas que criam um site e já quer fazer teste AB. Só que ela não tem cliente ainda, ela não reteu tantos clientes ainda para ela poder fazer um teste assim. E outra coisa, cliente tem necessidade diferente, tem pensamento diferente, estilo de vida diferente, percepções diferentes. Então isso tem que acontecer quando nós temos um número significativo de público e de acesso, que aí nós conseguimos ter um resultado mais real possível do que a gente está pesquisando, do que a gente está analisando. Então é isso aí, pessoal. Eu falei bastante, mas eu quis trazer um pouco de tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E deixo aí um pensamento fantástico do Steve Jobs, que para mim é um fator motivacional. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta uma nova direção. Ou seja, errar, pessoal, é humano, mas nunca persista no erro. Sempre pegue aquilo que você acha que é falha no seu projeto, no seu site, sabe? Tenta ser criativo, tenta ser simples, trazer coisa nova, aponta para o usuário uma nova direção. Achei fantástico esses dias o novo site da Virgin, projetado por brasileiros. Eles revolucionaram o sistema de compra online, de passagem de viagem. Então, tudo isso, esse aspecto criativo, esse aspecto de você sempre procurar uma nova direção para aquilo que você projeta, é muito importante, porque ele te leva num posicionamento melhor, ele te mostra qual a melhor direção para que você consiga atingir o público que você quer. Então é isso aí, pessoal. E para qualquer dúvida, deixe um comentário aí abaixo, sugestão, crítica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima palestra. Falou!